Flamengo, agora o Internacional estaria interessado no jogador para a disputa da temporada 2017 e também a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, Marcelo Cirino agrada ao Internacional, mas ainda não tem nada oficial, nenhuma proposta para o jogador. E olha, para 2017 o Flamengo já tem uma casa nova. A Arena da Ilha, que estava sendo utilizada pelo Botafogo nessa temporada, vai ser utilizada pelo Flamengo em 2017. O acordo está negociado por 3 anos entre o Flamengo e a Portuguesa da Ilha. Além disso, o rubro-negro deve pagar 7 milhões de reais ao clube da Portuguesa e também ceder 2 jogadores por empréstimo para a disputa do Campeonato Carioca 2017. A partir de janeiro, então, o Flamengo pega a Arena para aí sim fazer as reformas que devem ampliar a sua capacidade para 21 mil espectadores e também fazer arquibancadas da cor do Flamengo e também mais inclinadas para ter uma espécie de caldeirão. E aí sim, em 60 dias, que é a previsão da obra do Flamengo na Arena da Ilha, o Flamengo deve ter à disposição para estrear na Libertadores da América contra o São Lourenço. Inclusive o Flamengo só atualizando as especulações a respeito de Conca e Rômulo. Os 2 jogadores estão acertados verbalmente com o clube, mas ainda não tem nada de concreto fechado com o Flamengo. Tá certo, Roberto? Essas são as informações do momento do Rubro Negro. Eu volto com vocês no estúdio. Um ótimo programa a todos. Valeu, Fábio. Obrigada. Bom, Emerson Sheik, então, de saída do Flamengo. Sérgio Lobo. E aí, ele falou que é uma surpresa o clube que ele vai, que é um time grande, que vai disputar títulos. Assim, eu acho que foi um erro do Flamengo ter estendido esse contrato com o Emerson Sheik, porque a gente viu que a temporada dele foi muito abaixo, por exemplo, do que ele fez quando chegou em 2015. Acho que é um jogador que realmente não está nos planos para a próxima temporada, se ele for para algum legal, se ele for para algum time grande, porque estavam dizendo até que ele estava pensando em encerrar a carreira, mas se ele acha que ainda tem condições de jogar mais em alto nível mais um ano, pô, parabéns para ele e para o clube que vai contratá-lo. Marcelo Cirino é outro. Você acha que ele tem condições de jogar em alto nível ainda num clube grande? Eu acho que não. Eu acho que o nível dele é basicamente esse nível aí que ele tentou jogar no Flamengo e praticamente não jogou. É um jogador que já está um pouco acima da idade, né? Quase 40 anos, enfim. Então, é um jogador que quem for apostar nele tem que medir esses, digamos, esses benefícios que vai ter se contratar o Sheik, que eu não sei se serão muitos. O Marcelo Cirino é outro, o Internacional se apresenta aí como um postulante a ter esse jogador. É um jogador que eu acho que ainda fora do Flamengo, acho que no Flamengo hoje não tem mais condição para ele jogar, mas ele fora do Flamengo pode render, pode ser um reforço aí para algumas equipes. E tem essa situação que apareceu ontem, a gente falou do Diego Tardelli, que é um jogador que recebe muito alto, quase 2 milhões por mês lá no futebol chinês, mas o Shandong já deu o aval e vai liberar o Diego Tardelli. O Flamengo tem interesse, mas é aquilo, né, Roberta? Por esse valor mensal, o Flamengo não vai acertar com o Diego Tardelli. Se ele resolver abaixar a quantia que ele recebe lá no futebol chinês, tudo bem, o Flamengo pode acertar. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o presidente sobre o Flamengo. Mas antes do Flamengo, só falando de falar com o presidente, com o presidente, é uma penadinha do Palmeiras, né? Felipe Melo. Parabéns pro Palmeiras. Se o Palmeiras pagar 1.200.000 por mês ao Felipe Melo, maravilhoso. O Flamengo... Tem que mandar prender o presidente do Palmeiras. Eu também acho. É isso 1.200.000 pro Felipe Melo. É isso aí. Mas o Valdir acha que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. O Felipe Melo vale isso. Eu acho que não vale. Que não vale, rapaz. Só perguntou se foi uma pernada. Uma pernada. Não foi uma pernada nenhuma. O Sheik tá dizendo que vai para um grande clube. Isso. Não é? Da Série A. Será? Do futebol do Rio não é. O Botafogo não quer. O Vasco muito menos. O Fluminense não entra nem na porta. Vamos fazer rapidinho aqui. Para que clube vocês acham que o Sheik iria? Sabe que clube eu pensei que ele pode ir? Chapecoense. Mas não é um grande clube. Mas é um clube que o Brasil inteiro agora torce pela Chapecoense. O Wagner Mancini está lá. Quando o Sheik saiu do Botafogo, quem era o treinador? Wagner Mancini. Nem lembrado. Você tem boa memória. Vai disputar Libertadores, o Sheik gosta de Libertadores. E aí, eu pensei nessa possibilidade. Vai disputar títulos. E outra coisa, diga-se de passagem, covardemente foi mandado embora do Botafogo para aquele presidente nefasto que saiu. Porque se ele fica, talvez o Botafogo não caísse. E vale lembrar que o Inter sondou também o Emerson Sheik. Eu quero saber de vocês. Eu dei meu palpite aqui, um bolão rapidinho aí, Sérgio. Para onde iria o Emerson Sheik? Não, eu se fosse o
Flamengo, é porque o Emerson Sheik, você está falando? Isso. Bom, essa situação da Chapecoense pode ser boa para ele. E aí, Valdir? Apoio você. Tô com você. Marco com você. Tomara que acerte, né? Isso foi um palpite, hein, gente? Vale lembrar que é um palpite. Lembrou bem. E aí, Ronaldo? Não acredito muito na Chapecoense, não. Qual seria o clube que você... Ele falou é um grande clube que vai disputar a Série A. Chapecoense é médio, não é grande clube. E você já elimina o Inter também. É, o Inter está na Série B. Série B. Pois é. O Grêmio, não sei se Não está acredito, hoje. não acredito. Não sei. Não acredito. E aí? Será que ele pinta num Cruzeiro, num Atlético Mineiro? Curitiba. Atlético Paranaense, de repente, também. E aí, Eduardo, você não deu o seu palpite? Algum time que tenha voltado agora para a primeira divisão. O Bahia, por exemplo, é um clube grande. Pode. O Bahia é um clube grande. Bahia. Pode. O Emerson Sheik atingiu um nível financeiro. Ele é um dos jogadores mais ricos do futebol brasileiro. Ele tem uma vida estável. Tem uma vida financeira espetacular. Pode escolher Ele hoje joga só porque é o hobby dele, jogar. Porque ele não tem nem a mínima necessidade hoje mais de jogar bola. Se ele quiser parar, ele já tem, para 3 ou 4 gerações dele. Porque ele, quando jogou fora, no mundo árabe, ele era um dos jogadores mais queridos lá dentro. Então ele ganhou muito bem, fez por onde isso. Então ele hoje joga mais por hobby. Mas eu gostei muito da Chapecoense, pode ser, porque é um clube que vai disputar uma Libertadores. O Sheik deu título de Libertadores para o Corinthians, portanto pode ser uma situação como essa. E lembrei agora do Bahia, que é um time que está voltando, um clube de massa. Pode ser também. Agora a gente vai dar uma pausa, porque o Edilson quer falar com você de saúde. Chegou a hora de falar de saúde. Você está cuidando da sua? Para muitos planos de saúde, o cliente é apenas um número. Mas para a Samok, o seu bem-estar é prioridade. Com atendimento humanizado, os clientes da Samok recebem todo o apoio necessário, com comodidade e conforto, com a credibilidade de uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado. A Samok tem uma rede própria com hospital e ambulatório no Rio, Niterói e Nova Iguaçu, com pronto atendimento e internação pediátrica e adulto. A Samok conta também com uma rede credenciada de apoio, além do atendimento domiciliar de urgência e emergência sem custo adicional. Condições especiais para microempreendedor. Flamengo, agora o Internacional estaria interessado no jogador para a disputa da temporada 2017 e também a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, Marcelo Cirino agrada ao Internacional, mas ainda não tem nada oficial, nenhuma proposta para o jogador. E olha, para 2017 o Flamengo já tem uma casa nova. A Arena da Ilha, que estava sendo utilizada pelo Botafogo nessa temporada, vai ser utilizada pelo Flamengo em 2017. O acordo está negociado por 3 anos entre o Flamengo e a Portuguesa da Ilha. Além disso, o rubro-negro deve pagar 7 milhões de reais ao clube da Portuguesa e também ceder 2 jogadores por empréstimo para a disputa do Campeonato Carioca 2017. A partir de janeiro, então, o Flamengo pega a Arena para aí sim fazer as reformas que devem ampliar a sua capacidade para 21 mil espectadores e também fazer arquibancadas da cor do Flamengo e também mais inclinadas para ter uma espécie de caldeirão. E aí sim, em 60 dias, que é a previsão da obra do Flamengo na Arena da Ilha, o Flamengo deve ter à disposição para estrear na Libertadores da América. Felipe Melo isso aí. Mas o Valdir acha que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. O Felipe Melo vale isso. Eu acho que não vale. Não vale, rapaz. Só perguntou se foi uma pernada. Não foi uma pernada nenhuma. O Sheik está dizendo que vai para um grande clube. Isso. Não é? Da Série A. Do futebol do Rio não é. Porque o Botafogo não quer. O Vasco muito menos. O Fluminense não entra nem na porta. Vamos fazer rapidinho aqui, para que clube vocês acham que o Sheik iria? Sabe que clube eu pensei que ele pode ir? Chapecoense. Mas não é um grande clube. Ué, mas é um clube que o Brasil inteiro agora torce pela Chapecoense. O Wagner Mancini está lá
Quando o Sheik saiu do Botafogo, quem era o treinador? Wagner Mancini. Wagner Mancini. Nem lembrado. Você tem uma boa memória. Vai disputar Libertadores, o Sheik gosta de Libertadores. E aí, eu pensei nessa possibilidade. Vai disputar títulos. E outra coisa, diga-se de passagem, covardemente foi mandado embora do Botafogo para aquele presidente nefasto que saiu. Porque se ele fica, talvez o Botafogo não caísse. E vale lembrar que o Inter sondou também o Emerson Sheik. Eu quero saber de vocês. Eu dei meu palpite aqui, um bolão rapidinho aí, Sérgio. Para onde iria o Emerson Sheik? Não, eu se fosse o Flamengo, é porque o Emerson Sheik, você está falando? Isso. Bom, essa situação da Chapecoense pode ser boa para ele. E aí, Valdir? Apoia você. Tô com você. Marco com você. Oh, tomara que acerte, né? Isso foi um palpite, hein, gente? Vale lembrar que é um palpite. Lembrou bem. E aí, Ronaldo? Não acredito muito na Chapecoense, não. Qual seria o clube que você... Ele falou é um grande clube que vai disputar a Série A. Chapecoense é médio, não é grande clube. E você já elimina o Inter também. É, o Inter está na Série B. Série B. Pois é. O Grêmio, não sei se Não tem nada hoje. Não sei. Não acredito. E aí? Será que ele pinta num Cruzeiro, num Atlético No Mineiro? Curitiba. Atlético Paranaense, de repente, também. E aí, Eduardo, você não deu o seu palpite? Algum time que tenha voltado agora para a primeira divisão. O Bahia, por exemplo, é um clube grande. Pode. O Bahia é um clube grande. Pode. O Emerson Sheik atingiu um nível financeiro. Ele é um dos jogadores mais ricos do futebol brasileiro. Ele tem uma vida estável. Tem uma vida financeira espetacular. Pode escolher onde ele vai. Ele hoje joga só porque é o hobby dele, jogar. Porque ele não tem nenhuma mínima necessidade hoje mais de jogar bola. Se ele quiser parar, ele já tem, para 3 ou 4 gerações dele. Porque ele, quando jogou fora, no mundo árabe, ele era um dos jogadores mais queridos lá dentro. Então ele ganhou muito bem, fez por onde isso. Então ele hoje joga mais por hobby. Mas eu gostei muito da Chapecoense, pode ser, porque é um clube que vai disputar uma Libertadores. Contra o São Lourenço, inclusive o Flamengo só atualizando as especulações a respeito de Conca e Rômulo. Os dois jogadores estão acertados verbalmente com o clube, mas ainda não tem nada de concreto fechado com o Flamengo, tá certo, Roberto? Essas são as informações do momento do Rubro Negro. Eu volto com vocês no estúdio. Um ótimo programa a todos. Valeu, Fábio. Obrigada. Bom, Emerson Sheik, então, de saída do Flamengo. Sérgio Lobo. E aí, ele falou que é uma surpresa o clube que ele vai, que é um time grande, que vai disputar títulos. Assim, eu acho que foi um erro do Flamengo ter estendido esse contrato com o Emerson Sheik, porque a gente viu que a temporada dele foi muito abaixo, por exemplo, do que ele fez quando chegou em 2015. Acho que é um jogador que realmente não está nos planos para a próxima temporada, se ele for para algum legal, se ele for para algum time grande, porque estavam dizendo até que ele estava pensando em encerrar a carreira, mas se ele acha que ainda tem condições de jogar mais em alto nível mais um ano, parabéns para ele e para o clube que vai contratá-lo. Marcelo Cirino é outro. Você acha que ele tem condições de jogar em alto nível ainda num clube grande? Eu acho que não. Eu acho que o nível dele é basicamente esse nível aí que ele tentou jogar no Flamengo e praticamente não jogou. É um jogador que já está um pouco acima da idade, né? Quase 40 anos, enfim. Então, é um jogador que quem for apostar nele tem que medir esses, esses benefícios que vai ter se contratar o Sheik, que eu não sei se serão muitos. O Marcelo Cirino é outro, o Internacional se apresenta aí como um postulante a ter esse jogador. É um jogador que eu acho que ainda fora do Flamengo, acho que no Flamengo hoje não tem mais condição para ele jogar, mas ele fora do Flamengo pode render, pode ser um reforço aí para algumas equipes. E tem essa situação que apareceu ontem, a gente falou do Diego Tardelli, que é um jogador que recebe muito alto, quase 2 milhões por mês lá no futebol chinês, mas o Shandong já deu o aval e vai liberar o Diego Tardelli. O Flamengo tem interesse, mas é aquilo, né, Roberta? Por esse valor mensal, o Flamengo não vai acertar com o Diego Tardelli. Se ele resolver abaixar a quantia que ele recebe lá no futebol chinês, tudo bem, o Flamengo pode acertar. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o presidente sobre o Flamengo. Mas antes do Flamengo, só falar antes de falar com o presidente, licença ao presidente, eu vou uma penadinha do Palmeiras, né? Felipe Melo. Parabéns pro Palmeiras. Se o Palmeiras pagar 1.200.000 por mês ao Felipe Melo, maravilhoso. O Flamengo... Tem que mandar prender o presidente do Palmeiras. Eu também acho. É isso. 1.200.000.